decretar que o mundo inteiro é doente mental. Este é o alvo das terapias modernas, da psiquiatria, da psicologia. Sim, para a indústria farmacêutica e para a indústria da psicologia, é interessante que todo mundo seja doente. Afinal, se há 30 doenças, há 30 maneiras de lucrar. Se há 300 doenças, há 300 maneiras de lucrar. Curta, comente e se inscreva. Você não é doido de deixar de fazer isso, hein? Bora para mais um vídeo. A psicologia e a psiquiatria não tem avançado tanto assim não na descoberta de doenças. Ela tem avançado na invenção delas. Eles criam doenças para as quais apenas eles podem te tratar. Eles querem tornar o mundo inteiro um potencial cliente. E quem diz isso? São várias pessoas da área, são psicólogos e psiquiatras também. Transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Sabe quem disse isso? Sabe quem disse isso? Alan Francis. Ele dirigiu por anos o Manual Diagnóstico e Estatístico, o DSM, o DSM-4, documento que define e descreve as diferentes doenças mentais. O DSM é a Bíblia dos psicólogos. E quem diz isso não sou eu não, tá? Esse apelidinho, a Bíblia dos psicólogos, são eles mesmos que dão aí, assim que é conhecido. Veja o que ele disse em entrevista ao El País. O DSM-4 acabou sendo um dique frágil demais para frear o impulso agressivo e diabolicamente ardiloso das empresas farmacêuticas no sentido de introduzir novas entidades patológicas. Se você não entendeu, eu explico. Olha, a gente fez o DSM, diz ele, o DSM-4, e a ideia era proteger dessa indústria farmacêutica que quer o tempo inteiro inventar novas doenças. Por quê? Quanto mais doenças existirem, mais remédios essas indústrias podem produzir, podem vender, podem lucrar. A Eliane Brum fez um ótimo texto sobre o exagero de classificar quase todo o comportamento humano como patologia, doença, síndrome, transtorno, e que precisa deles, os salvadores da humanidade, os psicólogos. O título do artigo dela é Acordei Doente Mental. É uma resposta óbvia e irônica ao DSM-5. Aos psicólogos em seu desejo de classificar o mundo inteiro como doente. A poderosa Associação Americana de Psiquiatria, ela lançou naquele ano, não lembro o ano exatamente em que o DSM foi lançado, DSM-5, mas enfim, ele lançou e de imediato, ela disse, né, de imediato eu virei doente mental. E eu não estou sozinha, ela disse. Está cada vez mais difícil não se encaixar em uma ou várias doenças do manual. Se uma pesquisa já mostrou que quase metade dos adultos americanos tiveram pelo menos um transtorno psiquiátrico durante a vida, alguns críticos renomados desta 5ª edição do manual têm afirmado que agora o número de pessoas com doenças mentais vai se multiplicar. E assim, poderemos chegar a um impasse muito, mas muito fascinante, mas também muito perigoso. A psiquiatria conseguiria a façanha de transformar a normalidade em anormalidade. O normal seria ser anormal. Descobri, continua ela, descobri que sou doente mental ao conhecer apenas algumas das novas modalidades que têm sido apresentadas pela imprensa internacional. Tenho quase todas. Distúrbio de Herding. Tenho, caracteriza-se pela dificuldade persistente de se desfazer de objetos ou de lixo. Você tem alguma coisinha ali que às vezes você gosta, sabe? Tá doente. Você é um doente mental. É isso que o DSM declara. Seu filho não pode ouvir não. TOD, transtorno positivo desafiador. Isso aqui é muito engraçado, eu sempre conto essa história. Eu fui pregar em um retiro uma vez e o pessoal desse retiro era uma grande fazenda e eles realizavam retiros e retiros ali de jovens. Um garoto chegou lá com um diagnóstico de TOD. Ele não podia ouvir não, que dava chilique. E aí chegou lá com um diagnóstico médico. Eles viram aquilo, os organizadores do evento, e disseram, olha, aqui você vai ouvir não. Se você não puder ouvir não, você pode voltar para sua casa. Pronto, ele foi curado. Ficou 2 dias lá podendo ouvir não. Voltou para a casa dele, voltou a ter TOD. É uma piada! E o diagnóstico, aí o DSM continua. Semente, transtorno de petista enrustido. Tô brincando. Transtorno de comportamento. Sim. Desatenção, acesso de ira. De vez em quando fica irado, alguma coisa, perde o controle. Enfim, tudo aquilo que antigamente chamaríamos de pecado ou mau comportamento, agora é doença. É uma piada. O doutor Thomas Insel disse o seguinte sobre a fraqueza do DSM. A fraqueza do DSM é a sua falta de fundamentação. Seus diagnósticos são baseados no consenso sobre grupos de sintomas clínicos, não em qualquer avaliação objetiva em laboratório. Ou seja, eles definem as doenças assim, o que vocês acham que é? Então é consenso, não tem nada empírico, científico. Seus diagnósticos são fundamentados em consenso e não em validação de laboratório, diz o doutor. O
pessoal do documentário Psiquiatria e Indústria da Morte explicou isso. O que significaria isso? Olha, os doutores entrevistados mesmo do documentário dizem o seguinte, sabe como que o pessoal do DSM classifica o que é doença? Eles se reúnem e perguntam, vocês acham que isso aqui é doença? E é exatamente assim que o pessoal desse documentário Psiquiatria e Indústria da Morte, é exatamente assim que eles mostram como são classificados, feitos e determinados que isso aqui é doença, isso aqui não é doença. Parece uma caricatura, mas não é. É exatamente assim mesmo. Para o psiquiatra e genial Thomas Szasz, em seu livro O Mito da Doença Mental, ele disse, psiquiatria não é um empreendimento médico, mas um empreendimento moral e político. E ele dá vários argumentos e testemunhos e relatos sobre isso. Em seu livro Esquizofrenia, ele disse, a moderna psiquiatria é uma ideologia poderosa e uma instituição. E qual é o resultado pernicioso de classificar todo mundo como doente? É a perda do senso de responsabilidade. O médico Theodor Dalrymple, em seu livro Crítico à Psicologia, Evasivas Admiráveis, ele fez uma crítica a Freud que serve para a psicologia de modo geral. Ao tentar dar causas orgânicas para problemas emocionais, sem nunca provar, obviamente, Freud, diz Theodor Dalrymple, afrouxou o senso de responsabilidade do homem. Em seu livro Conselheiro Capaz, Jay Adams comentou a contribuição de Freud para o mundo. Freud não tornou as pessoas irresponsáveis, mas forneceu uma fundamentação racional, filosófica, pseudocientífica para as pessoas se justificarem. E é basicamente assim que a psicologia ainda tem agido. Só para você ter uma noção, um juiz absolveu uma mulher que agrediu um policial porque a mulher alegou que estava com TPM. Você acredita nisso? Quantas e quantas vezes nós vemos no sistema jurídico, o cara comete crimes absurdos, mas aí vem um doutor e diz, não, ele não tem culpa, é porque ele tem um problema mental. Então, nós amamos, os homens amam ser descritos como doentes. Afinal, se minhas atitudes ruins são fruto de minhas escolhas, a culpa é minha. Mas se o meu comportamento é resultado de uma doença, eu sou uma vítima. Ao falar sobre isso em meu Instagram, alguns psicólogos me enviaram mensagens para confirmar aquilo que eu estava dizendo. Um deles disse o seguinte, eu atendo crianças e adolescentes no consultório. Vejo muitos pais querendo enquadrar os seus filhos em algum diagnóstico. É impressionante como as pessoas gostam de ter um rótulo que justifique toda uma vida desordenada. Claro que é. Claro que a gente sempre gosta de dar uma desculpa. Adão disse, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deste. Nós estamos sempre dispostos a inventar alguma desculpa para as nossas falhas. E a gente aqui não está negando que, de fato, existam alguns casos em que realmente há um problema físico, em que realmente é uma doença. Mas mesmo assim, como eu explico no meu curso, a culpa é do meu corpo, mesmo quando nós temos um problema físico, isso não nos livra de nossas responsabilidades, não perdemos o senso de moralidade. É o que o psiquiatra Thomas Szasz declara no seu livro, O Mito da Doença Mental. Ele diz, para a psiquiatria, sabe o que é uma blasfêmia? Declarar que todos somos responsáveis, até aqueles que de fato sofrem alguns problemas físicos. Isso é uma blasfêmia. Não podemos responsabilizar os homens. Eu sei. Tudo parece muito legal na hora. Quando você ouve que você é simplesmente doente. Mesmo no caso daqueles que realmente têm alguma questão física, algum problema. Na hora, você se sente muito bem. Você fala, poxa, então eu perco o controle, isso não é culpa minha. Meu filho, ele é desobediente. Não tem a ver comigo, não tem a ver comigo. Isso parece muito legal, mas isso te escraviza. Porque no instante em que você acha que todo mau comportamento, toda fraqueza para lidar com as dificuldades da vida são resultado de um desequilíbrio químico, de uma falha hormonal, de uma doença, você não tem mais força moral para lutar. Você se rende e é escravizado pelos doutores e empresários loucos para te manter doente para o resto de sua vida. Afinal, um homem são é um cliente a menos.